capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículos de número 1, diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como os das dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também os fazeis. Amém? Vamos levantar a nossa Bíblia ao céu, vamos orar, peça para que Deus fale conosco. Maravilhoso Deus, amantíssimo, eterno e bom Pai, meu Deus, é com alegria imensa na alma, Senhor, que mais uma vez nós já nos colocamos diante do Teu altar, da Tua presença, meu Deus. Senhor, meu Pai, atenta agora para a Tua igreja, para os Teus servos, as Tuas servas, meu Deus, para aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Meu Deus, fala, Senhor, com cada vida, com todos aqueles que necessitam da Tua palavra. Alimenta, Senhor, a nossa alma e conduza a Tua palavra, e permita que ela adentre no profundo da nossa alma e que ela produza o resultado pela qual ela é enviada pelo Teu Espírito Santo. Amém, Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, assentai-vos, desocupai vossas mãos e dê uma salva de palmas para Jesus bem alegre. Graças a Deus. Igreja, quero compartilhar essa palavra que o Senhor nos concede nessa noite, pela sua infinita graça e pela sua infinita misericórdia. O Evangelho, segundo escreveu Mateus, o Senhor Jesus, ele nos relata lá, dizendo para nós no capítulo de número 24, que aquele dia e aquela hora ninguém sabe. Ele diz que nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas unicamente o Pai. Jesus está dizendo acerca daquele dia, daquela hora. Qual dia é esse e qual hora é essa? Ele está dizendo acerca do seu retorno, acerca da sua vinda. E o que Jesus ele diz, para nós vigiarmos e para nós orarmos, porque o dia não foi relatado para ninguém nessa terra, ou talvez alguém possa ter conhecimento de pessoas que já viveram antes, determinando uma hora, um dia, uma semana, um mês ou ano que Jesus viria. E todos esses que firmaram categoricamente, eles não prevaleceram, a sua palavra caiu por terra, porque esse dia não foi revelado e não é revelado a nenhum mortal, a não ser o dia da vontade de Deus. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque cada dia
que vai se aproximando o retorno de Cristo, cada dia que vai se aproximando a volta de Jesus, a palavra de Deus fala para nós no capítulo 24 e no verso 24 de Mateus, que vai se levantar, o que irá se levantar muitos falsos profetas, vai se levantar muitos falsos cristos, que vão fazer sinais, prodígios e maravilhas, e que possível fora, até os escolhidos eles seriam enganados. Então, meus amados irmãos, a igreja de Deus, ela anseia, a igreja de Deus, ela vibra pela volta de Cristo. A igreja de Deus, ela clama, como foi louvado aqui Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. A igreja de Deus, ela jubila quando fala acerca da volta de Cristo. Só que quando se fala acerca da volta de Cristo, há até mesmo que nós temos uma preocupação. Por quê? Porque na iminente volta de Jesus, da volta de Cristo, é onde que a igreja tem que ficar percebida. Por quê? Porque, meus irmãos, quando se fala volta de quando Jesus está perto, nós não podemos vacilar os nossos olhos do alvo. A Bíblia fala que nós não podemos olhar para a direita, nós não podemos olhar para a esquerda, tampouco para trás, porque nós estamos perto, nós estamos na reta de chegada. E se nós olharmos, tirarmos os nossos olhos do pódio, da linha de chegada, se nós tirarmos os nossos olhos do alvo, nós podemos ser derrotados, nós podemos cair. Então, como eu disse, quando vai chegando mais perto a volta de Jesus, nós precisamos estar atentos, porque é onde que o inimigo ele se levanta com os seus ardis, com os seus pratos, com as suas setas, com as suas ferramentas, com os seus enganos, com as suas mentiras, com os seus resplendores de glória mentirosas, para enganar o homem e a mulher de Deus que lutou, que passou por todas as fases de processo de luta e está aguardando agora o momento oportuno de entrar na glória. Então nós precisamos vigiar e vigiar no último momento. E nessa noite eu quero falar com a igreja sobre essa vigilância. Não é à toa que aqui o verso 2 deste capítulo 5, a parte B, diz que o dia do Senhor, ele virá como o ladrão de noite. Qual de nós, alguém que já foi abordado, teve um aviso prévio que seria abordado, que alguém ia levar o teu relógio, alguém ia levar um bem teu, alguém ia levar a tua moto, o teu carro, a tua bicicleta? Alguém avisou e disse: deixa o portão aberto, a porta aberta, porque essa noite eu vou entrar na tua casa, eu vou furtar os teus bens? Nunca ninguém recebeu de aviso prévio que a sua casa seria minada, a sua casa seria roubada. Por quê? Porque nós estaremos preparados, nós estaremos prontos com algum tipo de defesa, de alguma maneira com a lei, para defender aquilo que é nosso. A palavra do Senhor diz que o dia de Cristo, o dia do Senhor, vai vir como ladrão de noite. E como que é esse dia? É o dia que nós estaremos desapercebidos, é o dia que nós estaremos vacilando, é o dia que nós estaremos com um pé dentro e um pé fora, é um dia que nós já estivermos com o pensamento já premeditado. Por exemplo, eu estou fora da igreja, eu estou fora da presença de Deus, mas estou esperando apenas uma brecha para me dizer: é por isso que eu saí da casa de Deus, é por isso que eu saí da presença de Deus. É nesse dia desse vacilo, é desse dia, desse erro gravíssimo nosso, que Jesus ele pode vir. Queridos irmãos, quantas pessoas neste vacilo, com promessas, hoje conversando com o irmão,
Eu dizia que o irmão meu tinha promessas de Deus, tanto quanto eu tenho, tanto quanto que você tem. Eu dizia que as pessoas que têm promessa de Deus acham que são imortais. E quando Deus faz uma promessa, aí que ele erra mais, aí que ele peca mais, aí que ele desobedece mais, aí que ele transgride mais. Porque ele tem promessa, então ele diz: Deus não vai tirar minha vida, Deus vai me guardar, Deus vai me livrar, porque Deus tem uma promessa. Então ele se sente, entre aspas, imortal. Como eu dizia, como a Bíblia diz, que mortal só foi Jesus. Não existe mais ninguém. Todos nós somos mortais. Todos nós somos caco dentre os cacos. Todos nós somos pó. Todos nós somos miseráveis. E esse meu irmão, com promessa de Deus, estava sentado na casa da minha mãe na sala, conversando com ela lá na cozinha. E de repente ela começou a falar sozinha e foi à sala ver o que estava acontecendo, porque meu irmão não respondia. Quando chega lá na sala, ele estava lá caído, com a cabeça no sofá, estava morto. Agora dia 20 de janeiro desse ano, carregado de promessas, só que infelizmente não apartava da bebida, não apartava do cigarro, não apartava da prostituição, não apartava das coisas ilícitas, mas tinha promessa. Só que o que acontece? Jesus veio, Jesus permitiu que ele fosse ceifado dessa terra, no dia, na hora, no ano que ele não esperava. Talvez no final de semana ele iria à igreja e aceitar Jesus, talvez no próximo mês, talvez nesse próximo ano, não sei o que estava no coração, mas uma coisa é certa, era conhecedor, mas porém não praticava, não obedecia. Eu quero dizer aos meus irmãos que quando se diz que o dia vai ser como um ladrão que vem à noite, é dessa forma. É o dia que você não está esperando, é o dia que você está fazendo algo normal, o teu coração para, e não tem tempo de você retroceder, ir à igreja, procurar irmão, reconciliar. Não há tempo de você procurar alguém, pedir perdão, confessar os seus pecados. Não há tempo de você batizar, descer as águas. Não há tempo de você tomar a ceia do Senhor. O tempo, diz a palavra de Deus, que está sendo remido. O dia está sendo abreviado. Meus irmãos, não há tempo para nós cochearmos em dois pensamentos. Hoje eu dizia que o Senhor ele é longânimo. O Senhor ele dá tempo. O Senhor ele dá oportunidade. Só que a Bíblia diz que o Senhor ele não retarda. Por mais que nós temos ele como as promessas de Deus como tarde ou tardia, mas Deus ele é fiel naquilo que ele fala. A palavra de Deus mostra para nós que Satanás ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Eu estou aqui ainda porque não chegou o meu tempo, porque eu busco a presença de Deus, eu busco estar guardado em Cristo. Você está aqui ainda, minha irmã, meu irmão, porque você está refugiado em Cristo, porque se você vacilar, o nosso inimigo está aí tentando dar o rodo, tentando derrubar, tentando tirar a nossa vida de qualquer maneira. Nós não podemos confiar apenas nas, eu tenho promessa, eu vou ficar tranquilo. Eu tenho promessa, eu não sei nadar, eu vou pular de cima dessa ponte lá dentro do lago, é 100 metros de profundidade, mas Deus me guarda porque eu tenho promessa. Eu tenho promessa de Deus, eu estou no carro a 120 por hora, eu vou pular do carro porque eu tenho promessa, Deus vai me guardar. Quanta tolice! Eu tenho promessa de Deus, eu vou tomar esse veneno aqui, vamos ver se Deus vai me manter com vida. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que nós não podemos tentar a Deus. Deixa eu te falar algo em relação à palavra do Senhor.
A Bíblia diz que Israel, o povo escolhido por Deus, eles tiveram uma promessa do Senhor, e essa promessa foi uma promessa muito linda, uma promessa muito poderosa, muito maravilhosa. Só que o povo de Israel, como todos nós, no tocante às excelências da promessa, o povo se distanciou. O povo de Israel se rebelaram de Deus, da presença de Deus, e eles começaram a se desviar, a se distanciar. Deus abençoe, presidente. Se distanciar da presença de Deus, começou a voltar aos velhos rudimentos, começou a se inspirar nas nações que estavam ao seu lado no mundanismo. A Bíblia diz que o Senhor enviava profetas, Deus enviou profetisa, Deus usou sacerdote, Deus usou todo tipo de pessoa, Deus enviou anjo, e o povo, eles viraram as costas, eles não deram ouvido, eles ignoraram. Chegou um dia que a Bíblia diz para nós que o Senhor levantou o rei da Síria com o seu exército, invadiu Samaria, levou todo o povo cativo para a Síria, e aonde era o povo de Israel, o rei da Síria colocou povos de outras nações, que depois foi denominado como samaritano, e o povo de Israel sumiram, foram cativos, foram mortos. Fica agora, diz a Bíblia, Judá e Jerusalém, e eles, a princípio, eles ficaram na torre, a princípio eles ficaram na vigilância pelo que aconteceu com Israel, eles andavam em brasas, atentos, não vacilavam. Só que vai passando um ano, 2, 5, 10, 20, 40, 50, 80 anos, e o povo de Judá esquece do que aconteceu com Israel e começa a praticar exatamente o que Israel praticava. Só que, porém, no tocante à sua desobediência, a Bíblia diz que o Senhor já estava usando os seus servos, os seus profetas, e dizendo para Judá, para Jerusalém, que eles se arrependessem, que eles não se esquecessem do que aconteceu com Israel, e eles nem aí. Deus disse: olha, o mal vai vir do norte, um grande mal vai vir da região do norte contra vocês. Eu vou usar o inimigo como vara para açoitar vocês. Eles nem aí, eles não deram ouvido, eles não acreditaram, porque passaram 50, 80, já estava chegando em 100 anos. Só como eu falei, Deus, Ele não tem a sua promessa por tardia. Nós talvez podemos achar que Deus tem a promessa por tardia. Nós podemos achar que Deus esqueceu do que Ele falou, porque nós esquecemos, mas Deus não esquece. O salmista falou que uma vez Deus falou, porém 2 vezes Ele ouviu o que Deus falou. Preste bem atenção, a Bíblia diz que o Senhor levanta Nabucodonosor. Nabucodonosor vem da Babilônia, com um exército que enchia a terra, cercou Jerusalém, levou o povo cativo, destruiu o templo, colocou fogo, levou todos os tesouros para a Babilônia. E o Senhor disse que o povo ia ficar cativo 70 anos na Babilônia. Depois de 70 anos, o Senhor os restauraria novamente. O que isso tem a ver com o nosso texto? Que o dia do Senhor vem como ladrão. Se você olhar para a palavra de Deus, desde o princípio até o final, vocês vão ver que todas as passagens vai mostrar promessa e vai mostrar cumprimento. Aqui o Senhor está fazendo a nós uma promessa que Ele vai voltar. Foi feito mais de 2000 anos atrás. Pastor, aqui em Pedro,
A palavra de Deus fala para nós, na segunda carta de Pedro, lá no capítulo 3, no início ali dos primeiros versículos 3, 4, diz que o povo questionava, dizendo acerca da volta de Cristo. Eles diziam: olha, desde o tempo dos nossos antepassados, desde o tempo dos nossos pais, se pregava, se dizia que Jesus ia voltar, que essas coisas iam acontecer, mas hoje está como dantes, nada mudou, ou seja, nada aconteceu, são palavras jogadas ao vento. Mas o apóstolo Pedro, ele diz que este céu e essa terra que os nossos olhos veem, que hoje se vê, ele diz que está guardado como um tesouro para a destruição, para o fogo, para o dia da ira do Senhor. Eu te digo uma coisa, creia você ou não, a vinda do Senhor está perto, algo terrível está a acontecer. Nós estamos vivendo um princípio de um novo acontecimento na história da humanidade, de uma nova era. Talvez você não imagina, mas nós estamos. Por quê? Porque a palavra, ela precisa ser cumprida. As manifestações que a Bíblia diz está aí no mundo. Hoje as coisas estão invertidas, os valores estão perdidos, a verdade hoje está censurada, a mentira está em evidência, a mentira está crescendo. O que é certo hoje é proibido, o que é errado está certo. É o novo normal, é o novo mundo. E as pessoas estão aceitando novas religiões, novos homens, novas mulheres, novos relacionamentos, novos tipos de vestimentas, novos hábitos, novos tipos de cristãos. Já foi falado aí pelo Papa, por esse tempo agora, que essa Bíblia aqui já é obsoleta, não presta mais, é ultrapassada. Uma nova Bíblia é feita, uma nova religião é inventada. E a igreja, como ela está aceitando essa metamorfose? Como a igreja está aceitando esse novo normal? A igreja está aceitando tudo na boa. A igreja não está se manifestando, porque tudo tem um preparo, nada é imposto à força na goela de ninguém. Tudo começa num pouquinho, tudo começa num pouco. Passa um pouquinho no lábio, cheira, passa um pouquinho no lábio, passa a língua, experimenta. O mal não é tão ruim quanto parece, não é tão azedo, não é tão amargo, não é tão picante quanto parece. Experimenta, dá para engolir, e a pessoa vai daqui, vai dali, então experimenta isso aqui, bebe, para melhorar um pouquinho o sabor. Quando vê, você está experimentando, quando vê, você está comendo, quando vê, você está bebendo. Realmente, não é tão ruim quanto parece, é bom, faz bem para a saúde. E assim, meus irmãos, é imposto a vontade do inimigo na vida da humanidade. Só que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo aqui, ele começa esse capítulo 5, dizendo que acerca dos tempos e acerca das estações, ele não necessita, ele diz: não necessitais que eu vos escreva acerca do tempo e das estações, mas ele diz: vocês mesmos, cada um de nós, sabemos que o dia do Senhor vai vir como ladrão de noite.
Qual de nós que servimos a Deus que não sabemos que Jesus vai voltar? Qual de nós que não sabemos? Você não sabia, hoje você está sabendo. Então não tem necessidade de escrever, mas nós sabemos que Jesus volta. Nós sabemos que Jesus está às portas. Essa noite Jesus pode voltar para um de nós. Essa noite Ele pode vir como um ladrão. Eu pergunto, o que você tem a apresentar para Jesus? Jesus Ele vai vir buscar, não é um smartphone. Jesus Ele vai vir buscar, não é o teu dinheiro, o teu cartão de crédito. Jesus Ele vai vir buscar, não é o teu carro, não é a tua casa levar embora. Jesus não vai vir buscar quadros que está na parede. Jesus não vai vir buscar vasos de porcelana. Jesus não vai vir buscar tapete persa, sapatos, gravatas, roupas. Ué, pastor, mas Jesus vai vir como ladrão de noite? Você não vai levar nada disso, Ele vai vir buscar o quê? Meus irmãos, tudo nesse mundo, nada que existe nesse mundo tem valor para Jesus. Nada material, nada palpável tem valor para Jesus. O capítulo 4 do Evangelho de Mateus, o capítulo 4 do Evangelho de Lucas, ambos os dois evangelhos, a Bíblia diz que quando Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto a ser tentado pelo diabo, chega um momento que o diabo coloca Jesus num lugar de destaque muito alto e mostra para Jesus a glória do mundo todo. Mostra-lhe talvez numa visão em 3D, mostra-lhe no ângulo de 360 graus, mostra para Jesus toda a glória da terra, tudo que qualquer ser humano queria, tudo que qualquer ser humano almeja, tudo que qualquer ser humano sonha. O diabo mostrou para Jesus e diz a ele: está vendo tudo isso? Tudo isso, o mundo todo, tudo que há no mundo é meu, foi me dado, e eu dou a quem eu quero. Ele disse para Jesus. Ele diz ao Senhor Jesus: olha, se tu somente se prostrar diante dos meus pés e me adorar, tudo isso é meu, então eu te darei. E agora, será que Jesus ficou em dúvida? Será que Jesus saiu daquele pináculo, Jesus subiu em cima do muro, e agora, hein? Será que eu aceito? Será que eu dobro o joelho? Será que eu adoro Ele? Meus irmãos, as coisas dessa terra, comparada com as coisas do céu, é como se isso aqui, o mundo, fosse um esgoto, ou coisa pior. Imagina a coisa mais imunda, com o pior odor que existe, a coisa que você mais repugna, é esse mundo aos olhos de Cristo. Imagina você no lugar mais terrível, no pior lixão do mundo, com aquele odor que chega até desmaiar. Assim é o mundo, o pecado diante das narinas do Senhor. Lá no céu, as coisas é de ouro, é de cristal, é de pedras preciosas, todas as riquezas, toda a excelência de glória, de riqueza, de poder estão no céu. Tudo é de cristal, tudo é de ouro, tudo é de pedras preciosas, de sardônia, de jaspe, todo tipo de pedra preciosa que você imagina está lá na glória. Jesus, ele deixa esse lugar por um pouco de tempo para vir à terra, para cumprir toda a vontade de Deus, para nos resgatar, para que possamos morar na glória com Ele, no tocante à sua vinda e o seu retorno. O diabo, e aí? Se prostra, eu vou te dar esse mundo. Aí alguém disse que o diabo estava lá no céu.
tocando flautinha, cantando, era anjo de luz, era querubim, estava lá, sabe, parece aquele pavão, aquele peru, com aquele papão aqui andando, fazendo a média no quintal, dando uma de rei no quintal. Alguém diz que o cão estava lá, cantava, vivia lá esplêndido de glória. Pelo amor de Deus, onde está escrito isso? Na Bíblia. Ah, pastor, está lá em Ezequiel, está lá em Isaías. Mas será que é isso que está falando lá? Qualquer dia nós vamos acordar sobre isso. Para você ver que o cão não estava lá coisa alguma. Porque se ele estivesse lá, se o cão conhecesse o céu como de fato ele é, nunca ele diria: Senhor, se prostra diante do meu pé que eu vou te dar tudo isso. Sabendo como é o céu, a mesma coisa de você conhecer uma pessoa extremamente rica, ter sua mansão, seu castelo extremamente lindo, com todas as coisas preciosas, e de repente um dia ele desce com um helicóptero, lá no meio do nada está lá a tua casinha de sapê, com taquara, com barro, chão de barro, fogãozinho a lenha, e ele chega, você diz: fica aqui, meu senhor, eu te dou tudo isso, o senhor quer tudo isso aqui é meu, eu te dou. O cão não esteve no céu coisa nenhuma. O cão não esteve lá coisa nenhuma, porque senão ele não falaria isso a Jesus. E o que Jesus diz para ele? O Senhor o repreendeu, o Senhor repudiou, o Senhor lançou fora todas aquelas coisas oferecidas pelo diabo, porque o que ele tem na glória, o que é dele que está no céu, é muitíssimo precioso, não se compara com as coisas dessa terra. E como eu disse, Jesus veio aqui, ele vai vir como ladrão, ele vai entrar nas nossas casas. Como eu falei, não é para tirar os nossos bens materiais. O que interessa para Jesus é o que está aqui dentro de nós. O que interessa para Jesus é o que está dentro de cada um de nós, chamado alma. Cada um de nós tem uma alma, e essa alma é o bem mais precioso que existe nessa terra. Não existe nada neste mundo mais caro do que a alma do ser humano. E quando Jesus ele vier buscar, quando ele vier como ladrão de noite, Jesus ele vai vir para arrebatar a nossa alma. Eu pergunto: será que a tua alma está pronta para ser entregue ao Senhor Jesus? Duas coisas: nós entregamos a nossa alma para Jesus, Jesus ele é o possuidor da nossa alma, ou nós entregamos a nossa alma para o ceifador? Nós entregamos a nossa alma para o diabo, um ou outro. Não podemos viver separados ou divididos. Veja o versículo de número 3. Paulo ele diz que quando disserem, quando tocarem a trombeta, quando estiverem dizendo por aí: a paz, a segurança. Cuidado, quando você ouvir falar de paz no mundo, quando você ouvir falar de segurança, nações que vivem atritos, que batem testa, perseguições, quando você ouvir essas coisas, as pessoas dizem: está tendo paz, não está havendo mais guerra, agora tem segurança, agora a paz, a segurança. O que Paulo ele adverte para nós? Que então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Meus queridos irmãos, o que Paulo está mostrando aqui para nós? Que uma mulher parturiente,
Uma mulher que está em preparo de parto, a dor é tão forte, é uma dor que traz uma agonia, é uma dor tão grande, é um desespero tão grande que a pessoa acha que vai morrer. Não existe ali um remédio, não existe ali um bálsamo que alivia aquela dor que antecede o nascimento de uma nova vida. O único remédio, o único bálsamo que alivia é o nascimento. A Bíblia diz que após o nascimento, a mãe já não lembra mais da dor. Ela fica tão feliz, tão alegre, tão contente que ela esquece daquela dor e a vontade já é de ter outra criança. Então, o que a palavra do Senhor está mostrando aqui para nós? Que essa repentina destruição, ela vai vir, é como a mulher que está com dor de parto. Ou seja, essa destruição, esse processo vai vir que não vai haver um meio, não vai haver um bálsamo, não vai haver um remédio, não vai haver um esconderijo, não vai haver um buraco, não vai haver uma forma de alguém se esconder e escapar dessa dor, dessa destruição que está por vir. Não vai haver, só vai acalmar depois que acontecer. Isso aqui é uma promessa, é algo que está por vir, e nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar prontos. O versículo de número 4, o apóstolo Paulo fala para os irmãos: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Meus irmãos, geralmente o ladrão, ele tem oportunidade de atuar no lugar escuro. Tudo que não presta se realiza no escuro. Todo tipo de coisa errada é no escuro. Um escuro pode ser 4 paredes, aonde está sendo executado algo errado mesmo à luz. Mas ali é um escuro porque as pessoas estão escondidas, estão fora dos olhos da sociedade. Tudo que se faz às escondidas se faz em trevas. Tudo que faz longe das pessoas, tudo que é de errado, que se faz em determinados lugares oculto, está sendo feito em trevas, escondido aos olhos da sociedade. Só que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós, irmãos, vocês já não estáis em trevas, para que aquele dia não vos surpreenda. Então, aqueles que estão em trevas, aqueles que estão praticando as coisas às escondidas, aqueles que estão entre as 4 paredes, aqueles que estão trancados lá no banheiro, apertando aqui o dedo, aquele que está trancado dentro de um carro, num lugar qualquer, aprontando, errando, pecando, traindo. A Bíblia diz que esse homem, essa mulher, essa pessoa, ele está em trevas. E o Senhor pode vir como um ladrão e pegar essa pessoa que está em trevas. Oh pastor, mas ele era crente. Oh pastor, mas ele era crente. Foi bem dito, era crente. Era. Porque quem tem o temor de Deus não anda em trevas. Quem tem o temor de Deus não anda aí nas 4 paredes, escondido, praticando coisa errada. Não anda no ocultismo, não anda escondido embaixo de árvore, atrás de muro. Quem tem o temor de Deus anda às claras. É por isso que ele diz no versículo de número 5: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Paulo está dizendo aqui que tem 2 tipos de pessoas. Tem aqueles que são da noite, automaticamente eles são das trevas. E aí no versículo de número
6 ele diz: não durmamos, pois como os demais, mas vigieis e sejais sóbrios. Então ele diz que tem os filhos da luz, os filhos do dia, que são os filhos da luz, e tem os filhos, aqueles que são da noite, que são os filhos das trevas. E aí ele fala o quê? Para nós não dormir, não durmamos, pois somos como os, não durmamos, pois como os demais, mas vigiais e sejam sóbrios, estejam com os olhos abertos, estejam raciocinando, estejam atentos, estejam pensando, estejam vigiando o tempo todo, não vacilem. Não há tempo de vacilar, não há tempo de cochear em dois pensamentos. Pastor, tem como cochear em dois pensamentos? Tem como um crente vacilar? O capítulo 25 do Evangelho segundo escreveu Mateus, a palavra do Senhor fala para nós que existia dois tipos de crentes: 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. A Bíblia diz para nós que as prudentes estavam vestidas como também as loucas, tinham suas lamparinas, tinham azeite, tinham fogo, como também as loucas. Só que as virgens prudentes, a Bíblia diz que elas tinham azeite de reserva, porém as loucas não tinham. E a palavra de Deus diz que o esposo tardando em vir, todas elas tosquenejaram, todas elas bocejaram e todas elas dormiram. Só que no verso 6 do capítulo 25, a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um clamor, e aquele clamor dizia: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. E aquele clamor continuava, aquela buzina tocava e alguém gritava: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro, o esposo está chegando, sai-lhe ao encontro. Aquelas virgens se levantam, a Bíblia diz que elas se preparam, elas se arrumam, e elas vão ao encontro do esposo. Só que detalhe, a hora da surpresa, é na hora do encontro, Deus abençoe, é na hora do encontro que tem a surpresa. Lembra que eu falei no princípio que é na hora do encontro, a hora que está próximo, que a gente tem que ter cuidado? Olha o que acontece, elas estão para se aproximar, porém as virgens loucas, elas têm uma surpresa. A Bíblia diz que a sua lamparina não tem azeite, e elas se preocupam, porém as virgens sábias, as prudentes, tinham azeite de sobra, e a sua lamparina estava acesa, porém as outras, as suas lamparinas estavam se apagando porque não tinha azeite. E a Bíblia diz que elas então vão, as loucas vão até as prudentes e diz: ó minhas amigas, ó virgem prudentes, dai a nós do vosso azeite, porque a nossa lamparina, elas se apagam. Porém, as virgens prudentes, elas disseram às loucas: não podemos compartilhar do nosso azeite, e diante aos que vendem e comprai azeite para vós, para que não seja o caso que falte azeite para nós e para vós, ide aos que vendem e comprai. Então elas acatam aquele conselho e vão comprar azeite à meia-noite. No tocante à sua saída, já às margens do mestre, elas saem, e as prudentes estão ali com as suas lamparinas acesas, aguardando o mestre, o esposo. E a Bíblia diz que então o esposo chega, elas tudo com as suas lamparinas acesas,
e elas então, o esposo abre a porta, elas entram para as bodas nupciais, para a festa nupcial, e a porta é fechada. Presta bem atenção, meus irmãos, Deus abençoe a gente. Presta bem atenção no tocante quando elas entram, que a porta é fechada, que está em festa. As virgens loucas, elas chegam e elas batem a porta, e elas batem a porta e diz: abre-nos a porta, Senhor, abre, Senhor, a porta, e bate na porta. E a Bíblia diz que o Senhor abre a porta, aquela brechinha, olha para ela, elas vão dizer: nós também somos virgens, nós chegamos um pouco atrasada porque as nossas lamparinas se apagaram, nós fomos comprar azeite, as nossas lamparinas se apagaram, então para que nós não ficássemos, nós fomos comprar azeite, só que quando nós voltamos o Senhor já tinha saído, agora nós estamos aqui, nós viemos, a nossa lamparina está acesa, nós somos virgens, nós estamos vestidas a caráter, olha para nós. Sabe o que o esposo diz para ela? Apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, e a porta foi fechada. Aí o último versículo diz: vigiai e orai, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Meus irmãos, os últimos dias, os últimos momentos, traz uma grande surpresa. Os últimos momentos, louvado seja Deus, é que a gente observa muita coisa. É nos últimos momentos que nós precisamos fazer como o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz: olhai unicamente para Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Ah, pastor, mas é que o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, meu Deus, era meu amigo, mas abateu a minha fé porque ele fez aquilo. Não, mas a fulana era minha amiga, eu não acredito que ela fez aquilo, abalou a minha fé, não tenho mais vontade de ir para a igreja. Ah, pastor, eu ouvi falar alguma coisa do obreiro, é um pregador, um homem de Deus, mas ele fez assim, fez assado, não vou mais para a igreja. Meus irmãos, não foram pessoas que morreram por nós, não foi pecadores que deu a vida por nós, não foi a igreja que te fez a promessa, mas foi Jesus que fez a promessa para a igreja eu, a igreja você. Labassuri me canta, labracheia. Talvez alguém amanhã da tua casa pode fazer alguma coisa errada, e você dizer: ah, não vou mais para a igreja, porque meu esposo fez isso, ou minha esposa fez aquilo, ou meus filhos fizeram dessa maneira, ou meus pais fizeram assim. Não importa, quem vai para o inferno é quem errou, quem vai pagar o preço é quem está andando no erro. Mas Jesus morreu pela tua alma, Ele morreu para salvar a tua alma. Labassuricanda, labracheia. Então não olhe para essas coisas, segue os teus olhos para o pecado, segue os teus olhos para o mundanismo. Aleluia. É só eu que estou fazendo, ninguém faz nada, estou aqui pagando preço todo dia, e não sei o que, mas não sei o que lá. Espera aí, sabe o que acontece? Em vez de você murmurar, leia um pouquinho a Bíblia, leia a Bíblia um pouquinho, que a Bíblia vai te estimular a fazer mais ainda para Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele diz bem assim: olha, o meu galardão é recompensa, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Aquele que faz muito vai ganhar muito, aquele que faz pouco vai ganhar pouco, aquele que não faz nada, até o que não tem, vai ser tirado e dado àquele que fez muito, e aquele que não fez nada vai ser amarrado de pés e mãos, lançado nas trevas inferiores, diz a palavra de Deus. Sabe por que nós murmuramos?
Sabe por que nós queixamos? Porque falta a gente ler a palavra de Deus, falta nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração. Presta bem atenção aqui, olha, a Bíblia diz no verso 8: mas nós que somos do dia sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Olha aqui, está falando aqui para nós nos revestir das armaduras de Deus, do capacete, do amor, da couraça da fé. São coisas que poucos de nós pedimos, são coisas que pouco de nós clamamos a Deus. Nós dobramos o joelho, nós esquecemos de pedir o fruto do Espírito. Nós dobramos o joelho e esquecemos de pedir a Deus que o Senhor nos dê a armadura. Senhor, me dê a armadura de Deus. Nós esquecemos de pedir. Mas uma coisa que nós lembramos todo dia: Senhor, me enriquece. Eu quero ficar rico, eu quero dinheiro, eu quero ouro, eu quero riqueza, eu quero ser exaltado. Queridos, se Jesus der, amém. Se Jesus não der, se contente com o que você tem. Não perca a tua salvação por coisas irrisórias, por coisa desse mundo. O que tem no céu preparado para nós é coisa excelente. O capítulo 2, o verso 9 de 2 Coríntios, de 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo ao Coríntios, capítulo 2, verso 9, Paulo ele escreve que aquilo que o olho não viu, e o que o ouvido não ouviu, e o que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado aos que o amam. Deus tem coisa mais excelente do que a gente almeja aqui nessa terra. Ame a Jesus, se achegue ao Senhor Jesus, sejamos sóbrios, não vamos ser enganados, não vamos ser embriagados pelas coisas desse mundo. Nós estamos militando, meus irmãos, nós estamos marchando, nós somos soldados. O versículo de número 9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo, pastor? Deus não nos destinou para a ira. Deus vai nos livrar do mal. Deus vai nos livrar do dia mau que está por vir. Deus vai nos livrar da grande tribulação. Só que Paulo, aqui, nós lemos versículo por versículo, nós entendemos. Paulo está dizendo aqui que esse livramento vai ser para aqueles que são do dia, aqueles que são da luz. Esse livramento aqui vai ser para aqueles que são sóbrios, aqueles que estão acordados, aqueles que não dormem. Esses receberão livramento. Mas aqueles que são da noite, aqueles que são das trevas, não haverá livramento. Não haverá, porque eles estão em trevas. Eles não abriram os seus olhos para receber a luz, eles não abriram o seu coração, eles preferiram ficar em oculto, no ocultismo, nas trevas, embaixo, escondido. E detalhe, ele diz que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Paulo está dizendo para lembrar. Lembra os vossos irmãos, exorta uns aos outros, pregue, desperte, acorda. Aqui em Apocalipse, a palavra de Deus mostra aqui para nós, no capítulo
de número 16, no verso de número 15, 16:15 de Apocalipse diz: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Está entendendo o que o Senhor Jesus está dizendo? Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Olha aqui no capítulo 3, no versículo de número 3 de Apocalipse, diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Olha aqui em Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo de número 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. De novo, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, com o barulho de uma bomba atômica, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há, tudo que existe na terra, está dizendo aqui que vai ser queimado. Capítulo 24 de Mateus encerra. Está aqui a palavra de Deus. Só questiona, só não aceita quem é tolo. Capítulo 24, versículo 43, diz o escritor: mas considera isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubado a sua casa. Então, se você é o dono da sua casa espiritual, então esteja atento, esteja vigiando em todo o tempo, porque nós não sabemos a que hora o Senhor há de vir. Esteja pronto, para que quando Ele vir, você tenha algo valioso, preparado, pronto, para entregar a Jesus, que é a sua alma. Amém? Se não aceitou Jesus, aceite Jesus hoje, porque Ele te ama, Ele deu a vida para salvar a tua alma. Palmas bem alegre que exalta e glorifica o nome do Senhor.